Aleluia. Glórias a Deus. Nosso Deus, nesta hora, Pai, queremos te adorar, te louvar, Senhor. Aleluias, meu Deus. Venha usar o presbítero Ferreira, Senhor Deus, como bênção, Senhor Deus. Fala a ele, Senhor Deus, que tenha a comunicar conosco, Senhor Deus. Abençoa ele para que ele possa estar nos abençoando também, meu Deus. Usa o teu servo, Senhor Deus. Usa dia com coragem, Senhor Deus. Ensina, Senhor Deus. Orienta, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. E abençoa também, Senhor, que nós possamos abrir nossos ouvidos espirituais e que possamos ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor, para cumprir-la, Pai. Ó Deus, é alguma coisa contrária à tua palavra. Nós desfazemos agora em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, e somente Aleluia. toda palavra neste lugar, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória à igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. E mais uma vez, junto com os irmãos, muito contente, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Infelizmente, o pastor Júlio não pôde vir mais uma vez, né? A Rebequinha, por esses tempos, não tem passado bem. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião na igreja sobre a liderança, né? E ele levou a Rebeca, a Micaela, Isaac, e junto com outras crianças também estavam na salinha das crianças de estudo, e a Rebeca passou mal lá também, e ele teve que sair às pressas com ela, né? Então é uma situação bem delicada, né? De ficar longe da família. Então eu peço perdão para os irmãos, por ele. Nós dois tínhamos combinado ele vir hoje. Estava tudo certinho, né? Passar na casa dele. Aí ontem à noite mesmo eu tomei a decisão de pedir para ele ficar, né, com a família, porque a gente não sabe as compulsões quando ela chega, né? Então se não tiver alguém por perto, e no caso dele, né, só ele que fala japonês na casa dele. Então fica complicado na hora a irmã e o Kiko socorrer sozinha. Então, os irmãos, né, desculpe mais uma vez, perdão pela ausência dele, né, por esses tempos. Né? Amém? E já abrindo, né, suas Bíblias no livro de a carta de Romanos, capítulo 12. Já que a irmã abriu o culto com a introdução do livro de Isaías, né, capítulo 53, que já fala ali, Isaías já fala da profecia, né, do Messias, né, da vida de Jesus. E hoje eu queria, não bem mesmo trazer um sermão, uma pregação, mas eu queria trazer mais um estudo sobre essa carta de Romanos. Aleluia. Né, que o apóstolo Paulo escrevia, né, para Romanos, por essa igreja. Amém? Romanos 12, do versículo 5 até o 16. Amém? Nessa carta aos Romanos, Paulo ele se identificou muito porque era a primeira vez que ele estava indo para Roma, e os irmãos que estavam em Roma ali, apresentando o cristianismo, né, talvez nem ele sabia ainda como o cristianismo tinha chegado em Roma. Ele não sabia se foi por discípulos ou por pessoas que vindo, né, de Israel, vindo de outros estados da Judéia, já assistindo algumas pregações, que começou o cristianismo em Roma.
meus irmãos. Romanos 12, do 5 ao 16. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é de ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apartai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sendo fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, preservai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoais aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoais, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Amém? Mesmo do modo como o Pai está unido ao Filho e o Filho está unido ao Pai, os cristãos devem viver unidos entre si, vivendo em união com os seus irmãos em fé, constituindo a melhor prova que o cristão pode dar de sua união com Deus. Esse foi o projeto expresso por Jesus em sua oração ao Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, e és em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele, o mestre completa seu pedido dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade. Essa passagem está no livro de João, capítulo 17, versículos 21 e 23. Com base nesses ensinos cristãos, esses ensinos sobre Cristo, trataremos a questão da união espiritual, entre nós cristãos, que essa união seja uma união segura, uma união de sinceridade, uma união de caráter, uma união prestativa, uma união de consolação, Então, que nós cristãos possamos aplicar todos esses ensinamentos, que o apóstolo Paulo ele nos traz, nós temos que a igreja hoje em si precisa muito dessa união, porque a gente sabe que não é fácil cuidar de uma igreja, então nós sempre vamos ter dificuldades em trazer a palavra de Deus, em evangelizar, em trazer a comunhão verdadeira de Cristo para a igreja, mas nós temos que perseverar, nós temos que estar sempre lutando, sempre correndo atrás, assim como disse o irmão Jorge há pouco para mim, nós temos que perseverar nessa caminhada, irmão? Temos que seguir. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve ao livro de Coríntios,
e solicita desses irmãos, em nome de Jesus, que sejam unidos entre si. Ele diz que digais todos uma mesma coisa, e que não se haja entre vós dissenções, e antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Essa passagem está no livro de Coríntios, de 1 ao 10, e nos diz ainda que o cristão que ainda não aprendeu a viver em harmonia com seus irmãos em fé, ainda não entendeu a essência do Evangelho de Cristo, né? Então nós temos que conhecer, né, o Evangelho para a gente ter noção do que é andar de verdade no caminho do Senhor, né? Do que é verdade andar assim na essência, né, do Evangelho de Jesus Cristo, para a gente, assim, para nós todos tomar assim com clareza o quanto é importante, né, você ter conhecimento do Evangelho, né? Porque o Evangelho, na verdade, ele veio para trazer a salvação para nós, né? Então nós temos que entender que o mais importante na vida de um cristão é a busca pela salvação, né? Então, se não fosse a vida de Jesus, não haveria, né, o Evangelho. Então, o que nós pregamos no Evangelho, o mais importante é a busca da salvação. Eu até no caminho, eu vinha falando com a minha esposa sobre isso, né? E muitas pessoas chegam para a igreja no intuito de pedir só bênçãos. Só bênçãos. Eu quero, um quer uma casa nova, outro quer um carro, outro quer um emprego bom, um salário bom, né? Deus não tem nada contra a riqueza. É muito bom você ter sua casa da maneira que você gosta, você ter o seu carro, você ter um bom emprego. Deus não é contra isso, né? Mas as pessoas não entendem, né, que o Evangelho veio para nos salvar. O primeiro é a salvação, né? E a gente que queira, e aí, eu sempre falo para algumas pessoas, né, que o importante é isso, né, que a salvação é o mais importante. Agora, quando a gente quer bênção, acho que todo mundo quer a bênção de Deus, todo mundo, mas quando quer bens materiais, nós temos que estudar e trabalhar, que Deus vai prover isso para a gente, através do nosso trabalho, através da nossa educação, através dos nossos estudos. Então as pessoas acham que vindo para a igreja vão receber tudo isso assim, de mão beijada, tudo fácil. E na verdade não é isso. Deus, Ele coloca a situação na tua frente para você desenvolver. Ele vai te capacitar no seu trabalho, no seu estudo, no seu esforço, né? Então a gente precisa cuidar mais da nossa salvação. E eu creio que o corpo humano, como nós sabemos, cada membro tem a sua maneira própria de operar, e nenhum pode dispensar a participação dos demais. Sobre isso, o apóstolo Paulo diz que, assim como um corpo, existem muitos membros, nem todos têm a mesma função. Assim, nós somos muito e somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Está escrito em Romanos 12, 4 ao 5. O que Paulo quer dizer? É que nós somos uma união, nós somos uma família, né? Nós somos um só corpo em Cristo Jesus, né? Porque nós representamos Jesus na sua igreja. Muitas vezes nós falamos a minha igreja, né? A nossa igreja, né? Mas na verdade a igreja é de Cristo, e nós somos simplesmente servos dele para levar o Evangelho, né? Para comunicar o Evangelho, né? Então nós somos um só corpo em Cristo Jesus, né? Nós somos como um membro do nosso corpo. Muitas vezes a gente fala que você tem vários membros, mas você fala, mas o que o ouvido tem com a boca?
o que a mão tem com a cabeça, mas você vê como, se você parar para pensar, você vê a importância dos membros do nosso corpo. Quando você está com dor de cabeça, o que sua mão faz? Sua mão vai, pega um copo d'água, outra pega um comprimido, leva à sua boca, para te aliviar dessa dor. Então, é um ajudando o outro. Os órgãos, quando você se sente mal, qualquer órgão do seu corpo, alguém vai dar uns sintomas ali que você vai perceber o que você está passando. Então, é sempre um ajudando o outro. E o que o Paulo está dizendo na igreja é que nós somos um só corpo. E uns ajudamos uns aos outros. Igual que hoje, por exemplo, né? Eu acredito que seja sempre da mesma maneira. Chega aqui, um vai pegando a cadeira, vai colocando, o outro instala o som, o outro instala a mesa, e o outro traz outros objetos, e assim vai crescendo a igreja nesse sentido, né? Porque se uns aos outros não se ajudarem, não há como falar que a igreja é de Jesus, falar que a igreja é de Cristo, né? Então nós precisamos estar sempre convictos que dependemos um do outro para fazer, né, o Evangelho crescer, para a igreja também cresça, em cima dessas palavras de Paulo, né? Considerando a comparação feita entre a igreja de Cristo e o corpo humano, há algo que jamais podemos esquecer. Cada membro desse humano, há algo que jamais poderemos esquecer. Cada membro desse corpo está de tal modo ligado aos demais que aquilo que acontece com um deles afeta de alguma forma. É o que eu acabei de falar, né? Que quando a gente está com um problema, o outro já dá o alerta, né? Então a gente sempre está sintonizado, o corpo humano, né? E a Bíblia afirma: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E é em virtude dessa dependência que há entre os membros do corpo de Cristo, Paulo novamente sugere: alegrai-vos os que se alegram, e chorais com os que choram, né? Então nós temos que estar sempre disposto em qualquer situação, seja uma situação de tristeza, seja uma situação de alegria, né? A gente está sempre disposto a consolar o irmão em toda situação, não é só nas situações de paz, de felicidade, de harmonia, mas quando o irmão está passando por uma situação difícil, uma situação precisando de ajuda, nós também temos que estar ali ao lado dele, nos aconchegando e passando segurança para esse irmão. Nós vemos às vezes no final de ano, né, nas festas, nas igrejas, ou mesmo nos lares, a confraternização de final de ano, todo mundo ali se abraçando, e que isso não fique só no final do ano. Eu acho que temos que manter esse relacionamento o ano inteiro, manter esse relacionamento, né? E eu vejo que as igrejas em si, né, pelo menos lá onde nós estamos, chega no final de ano, é uma fartura tremenda. Ninguém, a maioria das mulheres, dos varões, na parte de alimentação, é algo espetacular, né? Então, mas que nós possamos manter isso, né, o ano inteiro, não só nesses encontros de comunhão dentro da igreja. E nós também devemos nos importar e nos preocupar uns com os outros. Não estamos num campeonato dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, competindo para saber quem é o mais talentoso, o mais espiritual, ou para saber quem é o maior ou o melhor. Somos companheiros e não concorrentes.
aos Efésios, Paulo recomendou a vida cristã em união, dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso porque a convivência dos irmãos em união é boa e agradável, né? Então Paulo mesmo nos mostra, desde o começo, quando ele começou a fundar a igreja, o que ele primordia em tudo isso é a união. Mesmo ele estando longe, ele estava mandando cartas e cartas para que as igrejas preservassem essa paz e essa união, né? Mas nós temos que também entender que há perigos também para destruir essas unidades, né? Nós temos que nos cuidar, temos que vigiar, né? Muitas vezes a gente vence uma batalha, né? Muitas vezes a gente ora pela igreja, para a igreja ir se levantando, a igreja às vezes tem aquelas recaídas, né? E eu vejo, nesses anos que eu estou na igreja, algumas igrejas passarem por necessidades, né? Passarem por necessidade de quase fechar as portas, e não ter uma saída, né? Nós já passamos por isso, né? Na época que nós tivemos que entregar o templo, nós também fomos para o Caicã, e muitas pessoas falaram: a igreja vai fechar, a igreja vai fechar, a igreja não vai acabar. Mas eu cria que aquela igreja não iria fechar. Então a gente ia, igual hoje, nós estamos aqui em pouca minoria, mas Deus sabe que aqui tem verdadeiros adoradores, e nós ali também procuramos fazer dessa forma, dessa maneira. Às vezes iam 3, 4, 5 pessoas e nós arrumávamos 40 cadeiras. E um dia uma irmã falou para mim: irmão, mas para que tanta cadeira se não vai encher, não vai vir? Eu falei: calma, irmão, não esquenta a cabeça, fica tranquila. Deus está no comando, Deus está no controle, e uma hora isso aqui vai encher. E por coincidência aquele dia lotou e faltou cadeira. Então eu fiquei muito feliz, porque nós não devemos desacreditar no poder de Deus, no poder do Evangelho. Aquele dia para mim foi um afeto, foi uma demonstração de fé, de saber que Deus ouviu as minhas palavras. Eu ouvi tanta gente que eu nunca tinha visto na minha vida, verdade. Então eu fiquei muito feliz ali, sabe? Você fica engrandecido espiritualmente, sabe? Por Deus te mostrar que Ele está ali. E eu creio também que Ele esteja aqui conosco, independente de qualquer situação. Eu creio que Ele esteja. Amém? Então nós precisamos dessa força, perseverança. A igreja não é feita só de uma pessoa, são de várias. Mas tem aquelas que se esforçam, que se dedicam. Pode ter 1000 pessoas, mas aquelas pessoas vão sempre se esforçar e se dedicar, vão sempre zelar pela igreja, vão sempre estar à frente, se preocupando. Não importa se tem 100, 200 ou 100 ou 1000, mas essas pessoas vão sempre estar ali perseverando. Amém? É porque, ainda por cima de tudo isso, não devemos trazer a divisão, desentendimento. Esse tipo de atitude não pode existir entre os irmãos. Daí a recomendação do servo de Deus: nada fazeis por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, para que os irmãos vivam em união. É necessário ainda que cada um reconheça as virtudes que existem em outros. Foi seguindo esta linha de pensamento que o apóstolo Paulo dos gentios escreveu aos filipenses, e as seguintes palavras: não atende cada um para o
que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2,4. Hoje, essa igreja tem o privilégio de ter vocês, né? Mas o que o apóstolo Paulo diz é que a gente não se vanglorie por estar aqui, por estar à frente, e daqui a pouco essa igreja pode estar com 50 membros, 100, e vocês que vão continuar aqui, continuem com a humildade de sempre, com o zelo de sempre, né, com a transparência de sempre em tudo que vocês fazem, né, porque, igual o apóstolo Paulo disse, que a gente jamais desprezar o próximo, né, não desprezar o outro. E o que ele quer dizer é que a gente não se vanglorie daquilo que nós estamos fazendo, bater no peito, eu faço, a igreja só vai para frente se eu estiver lá, a igreja, não, né, nós somos servos, né, nós estamos fazendo tudo isso, só tem um que é merecedor disso, que é o nosso Senhor. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então é por Ele que nós trazemos, que nós fazemos tudo, né? Então o apóstolo Paulo nos alerta para que nós não nos vangloriamos nessa situação. Quando subvalorizamos os outros e nos supervalorizamos, tornamos-nos egoístas, e o egoísmo leva ao orgulho, que por sua vez pode determinar a ruína da unidade existente entre nós. A igreja de Cristo, precisamos ver e reconhecer as virtudes um dos outros, evitarmos em nós qualquer sentimento de prioridade. Então todos nós temos que ser reconhecidos dentro da igreja, cada um tem seu valor, não importa a posição de cada um, se é pastor, presbítero, diácono, se é o obreiro, se é aquele colaborador, né? Todos nós temos, né, a nossa função. Então o que o apóstolo Paulo diz que não há grau de superioridade em cima de ninguém, para que nós sejamos assim humildes em tratamento, né? Para que nós possamos entender que a humildade nos leva a respeitar uns aos outros. Então o apóstolo Paulo é bem firme nessa situação, que não há ninguém melhor, cada um na sua área, cada um fazendo o seu compromisso dentro da igreja, ajudando, colaborando, seja no estudo bíblico, tomando conta de criança, zelando pela limpeza, enfim, tudo aquilo que a igreja precisa de colaboradores, né? Que a gente não despreze aquele que limpa o banheiro, né? A gente não despreza aquele que varre o chão, né? Que nós possamos nos tratar de igual para igual, né? Além disso, não há unidade onde não há humildade, né? A humildade alegra-se com o bem-estar de outros e se entristece com tristeza do outro. A partilha dos sentimentos fortalece a unidade. A palavra de Deus nos exorta: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você vê que é importante, né? Jesus Cristo veio em forma de Deus. Ele sabia que era Deus, mas mesmo ele passando todo o sofrimento, tudo que ele passou, em nenhum momento ele se mostrou superior a Deus, porque ele estava ali como filho de Deus. Então a gente vê que o que o apóstolo Paulo fala é que nem Jesus quis ser superior. Ele aguentou, porque ele veio com forma humana, ele aguentou até o final, né, sem reclamar. E o irmão acabou de dizer no livro de Isaías, capítulo 53, que ele foi torturado, ele foi agredido, foi humilhado, né? Então a gente vê que mesmo Jesus, ele deu esse exemplo para nós. Ele podia na mesma hora
acabar com tudo aquilo. Mas ele, para dar um exemplo até o final de como seria, né, essa humildade, esse sentimento que nós temos que ter dentro de nós, ele quis provar isso para a gente, né? E se quiser permanecer unido com Cristo, como Cristo deseja o quê? Sigamos o exemplo do Mestre, que foi humilde por excelência. Todos nós somos iguais, não devemos achar superiores. Ao contrário, devemos nos ver inferiores aos demais irmãos. De outra forma, estaremos contribuindo para a destruição da unidade. Então, se nós não prevalecermos nessa situação de humildade, nós vamos acabar com tudo isso que nós estamos construindo, né? Porque há uma diferença, né, entre você trazer a humildade para a igreja, e o símbolo da humildade não é que você seja bonzinho, né? Muitas pessoas acham que se humilhar é você se entregar para outras pessoas, e não é isso. A humilhação, se humilhar às vezes, é você também saber respeitar os outros, né? Então nós precisamos tomar cuidado, né, com essas situações, né, e ser humildes, não achar que ser humilde sejamos tolos, ou não temos serventia para nada, né? Mas nós temos que crer que Jesus é o maior exemplo disso para nós, né? Como preservar a unidade da igreja? A unidade cristã não é criada pelos cristãos, mas é produzida pelo Espírito Santo. Portanto, o nosso dever é preservá-la como algo indispensável à boa convivência entre os cristãos. O desejo que o apóstolo expressou no tocante aos filipenses ilustra o desejo de Deus em relação a todos nós. Paulo dizia: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Filipenses 2, versículo 1 e 2. É o que Paulo se expressa, para que nós todos tenhamos uma só atitude. E na carta aos Filipenses, a Efésios, o mesmo Paulo ensina que essa preservação de unidade deve ser feita com toda diligência e amor. Ou seja, precisamos trabalhar de maneira esforçada pela integração amorosa e integração pela igreja. Precisamos trabalhar de maneira esforçada e amorosa pela integração da igreja. Então, assim, eu creio que é isso que vocês, né, estão fazendo aqui nesse momento, né? Se a gente não trabalhar, né, de uma maneira esforçada, não vamos chegar a lugar nenhum. Se a gente não souber que a gente tem que se dedicar, também não vamos chegar a nenhum, né? E eu queria deixar aqui mais um detalhe, né, que não é saudável a gente caminhar sozinho, né? Igual foi dito, que um sozinho não chega a lugar nenhum. Se é melhor andar só do que mal acompanhado, muito é melhor andar bem acompanhado do que andar só. Foi isso que disse o sábio: é melhor serem dois do que um. E ele explica a razão, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí o que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, 9, 11. Então, essa é a unidade da igreja, né? Todos num só corpo, todos batalhando junto ali, todos crescendo junto, né? Que a gente possa
manter que toda essa dificuldade que nós passamos, é muito importante ter o apoio, ter a dedicação, né? E se entregar de verdade, né? Para que a gente possa crescer junto, né? Que um sozinho não tem como, né? A gente fazer nada, igual eu falei para o irmão hoje, né? A respeito da diretoria nacional, que o irmão Kendi, que é o novo presidente agora, ele quer fazer uma revolução dentro da presbiteriana no Japão. E só vai depender dele. Mas ele sozinho também não vai fazer nada. Ele vai depender da direção, ele vai depender das outras igrejas, se vão aceitar as ideias que ele tem, dos pastores, enfim, de todo mundo. Porque ele pode ter um monte de projeto. Mas ele sozinho, como que ele vai poder trabalhar se ele não tiver pessoas para compartilhar, para ajudar nessa nova transição de projetos pela igreja, né? Não devemos provocar divisões dentro da igreja. O apóstolo Paulo parece ter sido, entre os apóstolos, aquele que mais sofreu em consequência das divisões entre membros da igreja, ou no seu tempo. Para algumas delas, ele pediu com rogos que se mantivessem unidas. Romanos 16, 17, Coríntios capítulo 1, versículo 10. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz, textualmente, para que não haja divisões no corpo. Pelo contrário, compete os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Isso é importante, né, para que nós possamos, né, manter esse relacionamento, manter essa união, manter essa situação de não haver divisões, né? Muitas vezes a gente passa por situações e, na verdade, não é uma divisão, porque aqueles que ficam é aqueles que querem o bem para a igreja. Muitas vezes entram algumas pessoas para criar contenda, para criar desatento, e acabam prejudicando a igreja no geral. Mas aqueles que permanecem dentro da igreja, aqueles que são zelosos, que são os que estão cuidando, são aqueles que estão trabalhando em prol da igreja. Muitas vezes a gente vê pessoas que chegam na igreja, vêm do nada para a igreja está caminhando bem, a igreja está indo bem, e de repente a igreja está se desmantelando toda, e está aquela confusão, e depois para você ajuntar, consertar, é um trabalho tremendo, né? E a gente passa muito por isso aqui no Japão, né? E eu creio que no Brasil, em outros lugares, também há algum tipo de dificuldade nesse sentido, de divisão, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas crescem o ego quando é ungido algum cargo dentro da igreja. Começa por presbítero, diácono, aí quando ele chega a presbítero, evangelista, aí já começa a crescer um pouco o ego e não quer sair. Ele esquece que ele tem que estar no chão, né? Então ele se acha, né, que já pode, às vezes até abandonar o ministério que ele está e abrir uma porta lá para ele, pôr uma placa e pôr da igreja, né? Mas a gente não pode enxergar dessa maneira, né? Se Deus nos ungiu, é para trabalhar na obra dele, não para trazer divisão, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? De não achar, né, que o fato de você estar crescendo dentro da igreja, você pode, né, trazer essas situações de divisão dentro da igreja. E eu queria concluir, né, essas palavras, que tratamos sobre a necessidade de união entre os irmãos, na comparação feita entre os membros da igreja e os membros do corpo humano. Ficou claro que Deus quer que,
como irmãos que somos, vivamos em integração e dependência um dos outros, assim como acontece com as diversas partes do corpo. E para que haja união entre os irmãos, é necessário também que haja humildade. Em matéria de humildade, nós temos um grande exemplo que pode ser comparado ao que Jesus nos deixou. Ele, que sendo Deus, se fez homem, fez de tudo para nos unir e a Ele para nos unir uns aos outros, assim como Ele está unido com o Pai. Amém. Então esse é o exemplo que nós temos que seguir, né? O exemplo de Jesus, porque é por Ele que nós estamos aqui e Ele já nos deu esse exemplo, né, de seguir, né, um caminho correto dentro da igreja. Eu creio que a gente vê assim a igreja vazia, às vezes dá não tem nem palavras de ver a tristeza que a gente fica, né? Mas você fica, às vezes dá aquela desanimada. Mas nós não temos que desanimar por isso, porque cada um que está aqui hoje veio cumprir o seu compromisso com Deus, né? Largou sua casa, né? Baixo no ar-condicionado, quentinho, às vezes largou a família, né? E eu creio que a gente veio para fazer a nossa parte, aquilo que Jesus nos legou a deixar a fazer, né? Então, o que nós fazemos com amor, né? Que é o crescimento da igreja, o crescimento da obra do Senhor, por honra e glória a Ele, né? Que é o único Senhor dos senhores, né? Então, é por isso que nós temos que zelar por essa unidade dentro da igreja. Amém, irmãos? Era essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, uma palavra assim, de fortalecimento, para a gente não desanimar, porque o apóstolo Paulo, ele mesmo preso, igual eu já tive a oportunidade de falar aqui algumas vezes do apóstolo Paulo, e se não fosse talvez por ele, a gente também não estaria aqui hoje pregando o cristianismo no Japão ou em outras partes do mundo, né? Então, que nós possamos, assim, nos dedicar, não nos entregar. Eu mesmo, esse ano, eu falei até para minha esposa, falei, eu não vou ser candidato à diretoria, eu vou falar que eu não quero ser eleito, né, assim, mas você chegando lá, na hora que está reunido, aí eu levei todo o meu trabalho que eu fiz, as minhas atas, eu levei tudo, de 4 anos dessa última gestão, que eu fiquei 4 anos, tem um massa assim de ata, que eu preparei tudo, e cartas e vários documentos. E levei tudo prontinho, fiz a minha aplicação, o meu trabalho. Cheguei lá, não teve como não ser eleito. Então não é da minha vontade, não é da minha vontade. Eu não estou aqui para me servir. Eu estou aqui para servir a Deus, sabe? Então eu creio que depois de sair de lá e vim para casa sozinho, lá de Ramamatos, Santa Teixeira, e eu vim meditando em tudo isso, e eu falei, Deus, me perdoa, porque não é da minha vontade, é da sua vontade. Então eu vim conversando, eu me precipitei em falar que eu não queria, mas se o Senhor me deu uma nova oportunidade, quem sabe esses anos, eu posso mostrar muito mais para o Senhor ainda, se o Senhor me capacitar, me trazer ensinamentos, né? E eu estou pronto para receber. Então a gente tem que aceitar o que Deus quer para a sua vida, né? O que Deus quer para o seu coração. É isso que nos fortalece, né? Tomar conta do nosso espírito, da nossa salvação. E o resto é complemento daquilo que Deus quer para você. Se Ele vai te encher de bem, de bênçãos, unções, é com Ele.
A gente só tem que fazer a nossa parte. Amém? Hoje é o culto de Santa Ceia. Eu queria já